Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho de pesquisa de preço. É uma das atividades mais complexas, é considerada o próprio gargalo do processo, do ciclo de vida, do processo da contratação. Hoje nós vamos falar muito rapidamente e de forma bem específica sobre a crítica de dados coletados, quando esses dados de precificação eles apresentam valores muito díspares, ou valores muito baixos, ou valores muito altos. Não é? Não há necessidade da gente colocar aqui na tela, mas o Tribunal de Contas da União já há bastante tempo e as atuais normas relacionadas a esse tema exigem que o setor competente ou o agente responsável pela pesquisa de mercado critique os dados coletados de modo a afastar justamente aqueles que possam conter indícios de inexecuibilidade, ou seja, de inviabilidade de execução, ou ainda que estejam excessivamente elevados. Pois bem, não há dúvida de que há uma necessidade premente de se investigar o dado coletado, notadamente quando nós buscamos esses dados em fontes públicas de preço ou tabelas oficiais. Aqueles dados coletados a partir da cotação de fornecedores, de um modo geral, eles estão coerentes, né, presumidamente coerentes com o objeto que se pretende contratar. Mas quando eu comparo o objeto a partir de dados públicos, seja do painel de preços ou outras fontes de dados públicos, atas de registro de preço, outros contratos, resultados de licitações, o analista ele precisa criticar esse dado de maneira que ele possa identificar se aquele dado corresponde proporcionalmente ao objeto que ele está contratando. Não raro, muitas vezes, após essa crítica de dados, ao se comparar os dados coletados, a gente percebe que há uma curva, às vezes, um pouco sem sintonia, não há uma distribuição equânime entre os preços. Às vezes a gente enxerga um preço muito alto e às vezes a gente enxerga um preço muito baixo. Se eu tiro uma média para estabelecer o valor estimado da minha contratação, sem o afastamento desses dados, que são muito afastados da concentração da média, há uma tendência de nós contaminarmos o resultado com um dado muito elevado, que vai puxar muito para cima o valor estimado da contratação, e um muito baixo, ele vai acabar podendo provocar uma licitação com um resultado deserto ou mesmo fracassado. Nesse sentido, costuma-se utilizar, e tem sido cada vez mais frequente, o uso de cálculos de dispersão com base no coeficiente de variabilidade. É um método objetivo, matemático, e, portanto, elimina a possibilidade do erro na medida em que, muitas vezes, olhando os dados, a gente pode acabar afastando um e outro desnecessariamente. Há alguns órgãos que, de forma equivocada, acabam estabelecendo como uma regra estanque afastar o maior e o menor. E isso não é correto, porque muitas vezes um dos dois podem constituir dados úteis. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma tabela de dispersão feita no Excel pelo meu amigo e mentor, professor Joandir Pintas, um dos estatísticos mais festejados do país, que criou essa tabelinha para a gente. Ela é muito simples e ela é muito objetiva. Eu vou subir a tela e a gente vai aprender a operar essa tabela. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para aqueles que quiserem poderem fazer o download dessa planilha em Excel. Então, vamos lá. Muito bem, então já temos aqui na tela a nossa planilha
Então, nós vamos... botei aqui um exemplo simples, né? Então, vocês vão poder editar essa planilha. Só as fórmulas aqui estão protegidas com senha, em razão de garantia dos direitos autorais, mas ela é perfeitamente editável. Aqui a gente coloca na coluna o dado do objeto, ela pode ser maior, posso colocar a especificação resumida ou até mesmo completa, não vejo necessidade disso, porque é uma ferramenta interna corporis, né? Aqui nós vamos ver, na primeira coluna, nessa coluna dados coletados, a gente vai colocar as fontes de onde a gente pesquisou. Eu vou até fazer assim. Bom, as fontes de onde a gente achou os preços, e na primeira coluna vocês vão perceber, primeira, inserir preços cotados e manter. A gente coloca os preços cotados aqui. Nesse quadro, nessa célula, nós vamos verificar qual é o índice de coeficiente de variabilidade. Usualmente, se costuma utilizar o percentual de 25%. Quando o percentual de 25% é igual ou inferior a 25%, significa que todos os dados coletados eles estão coerentes e equidistantes do ponto de concentração da média. E, portanto, eu posso aproveitar todos os dados coletados. Quando o coeficiente de variabilidade, ou o CV, ele for superior a 25%, significa que um ou mais desses dados ele está discrepante dos demais em relação ao ponto de concentração da média. E aí a nossa planilha ela identifica qual é esse dado e determina a sua eliminação. Importante destacar que, uma vez eliminado, eu vou repetir isso ao final, não significa que o dado não seja idôneo, ele apenas matematicamente não está próximo dos demais em relação ao ponto de concentração da média. Para que a gente possa, então, descobrir na nossa tabelinha, o que nós vamos fazer? Repetir os preços cotados e deletar desta coluna, da segunda coluna, aqueles eventualmente identificados como dados irregulares. Então, a gente vai Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês viram que ele foi apontando daqui para frente, né? Na medida em que, quando eu botei o terceiro, é porque significa que ele não está calculando, senão em razão desses três. Ele já estava mandando desconsiderar a coleta 3. Esse cálculo ele só deve ser utilizado quando eu tiver pelo menos 3 dados de precificação. Vamos lá de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bem. Notem que o coeficiente de variabilidade ficou abaixo de 25%, 24,9%. Então, significa que os preços cotados, todos eles estão regulares, ou seja, eles estão equidistantes do ponto de concentração da média e, portanto, eu posso usar um conjunto completo de dados coletados. E aqui veio o cálculo da média com base nos preços coletados, média aritmética simples. Muito bem. Agora eu vou incluir mais um preço. Vamos dizer que eu tenha encontrado um outro fornecedor 2, e o preço dele, ele tá dizendo que está desconsiderado porque está apagado daqui, né? E o preço dele, vamos botar aqui, 280 mil. Não precisa botar ponto nem vírgula, ele já vai no automático. Repito, né? Eu encontrei outro dado, aí eu repito lá do outro lado, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora, com base nesse conjunto de dados, a planilha identificou que o CV, considerando todos os itens, ele passou de 25%. E ele entendeu que foi o dado 3 que
atraiu o ponto de concentração para fora da média. Então, ele determina desconsiderar a coleta 3. Quando ele manda desconsiderar a coleta 3, nós voltamos à segunda coluna e delete, a gente apaga ele. Automaticamente, o item 3 fica indicado como tendo sido desconsiderado e o coeficiente de variabilidade passa para 21,94 e agora eu aproveito o subconjunto de dados coletados. Que subconjunto? É porque o conjunto completo são todos esses da primeira coluna. O subconjunto é os que sobraram na segunda coluna. Vamos colocar mais um aqui. Vamos dizer que a gente tenha achado uma outra ata. Vamos dizer que eu tenha encontrado um dado no SINAP. E esse está em 630 mil. Ctrl+C, coloca lá para ver como vai ficar o comportamento. Ó, o coeficiente com base nesse que já foi desconsiderada, o coeficiente de variabilidade ele passou a 32,36%. Vamos dizer que eu tivesse colocado todos esses desde a primeira vez, e aí ele está mandando desconsiderar a coleta 6. Vamos dizer que a gente tivesse lançado isso tudo. Ó, vamos lá. Ele está mandando desconsiderar a coleta 5, com base em todos esses dados. Então, notem que se eu fizer aos poucos, eu tenho que sempre recuperar aqueles dados coletados e desconsiderados anteriormente. Né? Vou repetir isso aqui, olha. Apaguei esse. Ele está com base nesses 5 preços, ele manda desconsiderar a coleta 3. Aí eu desconsiderei. Desconsiderei. Aí a gente continuou a pesquisa e aí eu achei um preço do SINAP, que não estava no primeiro cálculo inicialmente. Aí eu tenho que, para recalcular todo o grau de concentração da média, eu tenho que voltar os preços desconsiderados anteriormente, porque o comportamento pode ter sido diferente. Então, eu volto com o preço desconsiderado anteriormente, coloco esse novo preço que eu encontrei, agora ele está mandando desconsiderar a coleta 5, porque a 5 é aquela que se encontra mais afastada, só que agora para baixo, do ponto de concentração da média. Aí a gente vai desconsiderar a coleta 5, porque o coeficiente de variabilidade está em 30,55%. Desconsideramos a coleta 5 e ainda não foi suficiente para chegarmos ao coeficiente de 25% ou menos, ainda está em 26,90%. E ele manda desconsiderar a coleta 2. A gente faz isso, vai desconsiderando enquanto não baixar para 25%. Agora a gente baixou de 25% e eu posso levar a média de acordo com o subconjunto de dados coletados. Então, aqui a minha média foi em 495 mil, e aqui a gente tem o apontamento daqueles dados que foram desconsiderados. Ok? Muito bem, pessoal. O uso dessa tabela é bastante simples, ela é objetiva, então ela não impõe discussões. É muito importante que, antes de nós colocarmos os dados naquela tabela, eles sejam criticados. Só colocamos na tabela os dados que são idôneos, que não são inexequíveis, cuja especificação seja aproximada o suficiente do objeto. Ele não precisa ser idêntico, desde que as diferenças entre o objeto, as especificações do objeto que eu pretendo contratar e aquele que eu achei como parâmetro de preço não tenham distinções que impliquem em alteração significativa do preço. Isso a área técnica tem condições de apontar. Bom, é isso. Deixem seus comentários, façam contato conosco, baixem a tabela e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.